preocupados com o que a justiça decidiu fazer. Políticos denunciados e o dinheiro bloqueado. Estamos falando aqui de bilhões de reais e eles não têm para onde fugir não, porque o dinheiro já foi bloqueado e muita coisa está para acontecer a partir destes dias. Você vai entender aqui conosco quem são esses políticos, quais partidos estão com os seus recursos totalmente bloqueados e os políticos parlamentares que assim também estão. Isso tudo aqui no Brasil acima de tudo, mas antes não se esqueça. Deixe o seu like aqui neste vídeo, compartilhe muito esta informação e também deixe a sua opinião, porque quando você deixa a sua opinião aqui, quando você comenta com a gente, muitos outros brasileiros ficam bem informados do que realmente acontece na nossa nação. Então vamos entender? O TRF4 mandou bloquear 3,57 bilhões do MDB, PSB, políticos e empresas. A notícia nós trazemos da Jovem Pan. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região mandou bloquear mais de 3,57 bilhões em valores e bens do MDB e do PSB, além de empresas, políticos e outros indivíduos. O confisco foi pedido pelo Ministério Público Federal no âmbito de uma ação de improbidade administrativa que trata de desvios na Petrobras investigados por nada mais, nada menos do que a grande Operação Lava Jato. Esta mesma operação que alguns membros do STF estão criticando, estão atacando, estão tentando destruir. Mas ela vem com tudo e agora atingiu em cheio grandes políticos lá em Brasília. O cerco se fecha ainda mais. E também tem Manteiga e Coutinho que viraram réus por empréstimos de 8 bilhões à JBS. Isso nós vamos entender também daqui a pouco, mas vamos continuar aqui sabendo quem foram estes políticos que tiveram bens e dinheiro bloqueados. A medida abrange 1.894.115.049,55 do MDB, de Valdir Rapu, do MDB de Roraima, da Vital Engenharia Ambiental, de André Gustavo de Farias Ferreira, de Augusto Amorim Costa, de Otton Zanoide de Moraes Filho, Petrônio Braz Júnior e espólio de Ildefonso Colares Filho, e mais R$816.846.210,75 do PSB. O deputado Eduardo da Fonte, do PP de Pernambuco, por sua vez, teve sozinho R$333.344.350 bloqueados. Também foi alvo da decisão o senador Fernando Bezerra, que junto com o espólio de Eduardo Campos, político do PSB já falecido, teve bloqueados R$258.707.212,76. A ação do tribunal diz respeito a 2 esquemas de corrupção. Um envolvendo contratos vinculados à diretoria de abastecimento da Petrobras com a construtora Queiroz Galvão. Outro correspondente ao que seria o pagamento de propinas no âmbito da comissão parlamentar de inquérito encarregada de apurar os fatos para acobertar o esquema instaurado pelas empreiteiras e ex-dirigentes. A Justiça pediu ainda o bloqueio de quase 108 milhões do espólio de Sérgio Guerra, 200 mil de Maria Cléia Santos de Oliveira e Pedro Roberto Rocha, 162.899.000 de Aldo Guedes Álvaro e 3% do faturamento da Queiroz Galvão. E como também compartilhamos com vocês, Manteiga e Coutinho também viraram réus por empréstimos bilionários à JBS. O ex-ministro da Fazenda, Guido Manteiga, e o ex-presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, Luciano Coutinho, viraram réus. Eles são acusados de ter autorizado empréstimos supostamente irregulares de mais de 8 bilhões do Banco Nacional
BNDES, para o frigorífico JBS dos irmãos Joesley e Wesley Batista. O juiz Marcos Vinícius Bastos, da 12ª Vara Federal em Brasília, também aceitou a denúncia apresentada pelo Ministério Público Federal contra mais 3 pessoas. O magistrado rejeitou a ação contra 7 acusados, com eles o ex-ministro da Fazenda Antônio Palocci e o empresário Joesley Batista. Em relação a Palocci, o juiz afirmou em sua decisão que não há provas suficientes contra ele. A simples afirmação de Joesley de que Palocci poderia intervir em seu favor em algum momento, a toda evidência não se presta a comprovar a prática de ilícito penal por esse último, ponderou o juiz. O magistrado disse ainda que o Supremo Tribunal Federal assegurou imunidade quando Joesley fez acordo de delação premiada. De acordo com ele, é preciso aguardar uma decisão final da Suprema Corte sobre a rescisão ou não do acordo de delação. O juiz do Distrito Federal considerou que os outros denunciados eram técnicos do BNDES e não há provas de que tenham atuado em crimes. Manteiga vai responder por formação de quadrilha. A partir de 2013, o crime virou associação criminosa, corrupção passiva, gestão fraudulenta de instituição financeira e práticas contra o sistema financeiro nacional, prevaricação financeira. Luciano Coutinho responderá por formação de quadrilha, gestão fraudulenta e práticas contra o sistema financeiro. A acusação foi apresentada em março pelo Ministério Público Federal e envolvia ao todo 12 pessoas. De acordo com a denúncia, o esquema consistia em pagamentos de serviços não prestados e emissão de notas falsas, além de investimentos simulados e doações irregulares a campanhas eleitorais. Enquanto isso, o cerco se fecha para os criminosos, os corruptos de Brasília, e eles vão sim tendo suas contas bloqueadas, os seus bens bloqueados e prestando contas à justiça, a quem eles já deveriam estar pagando pelos crimes cometidos contra a nossa nação. O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que o Brasil pode virar uma Argentina ou uma Venezuela se a Previdência não passar. Após toda essa roubalheira dos governos petistas, Paulo Guedes tenta, de todas as formas, aprovar a reforma da Previdência sem grandes alterações. Mas parece que a oposição não está muito favorável e já se mobiliza para impedir que a reforma da Previdência passe da maneira como o governo Bolsonaro desejava. Embora tenha absoluta confiança de que a reforma da Previdência de 1,2 trilhão será aprovada, o ministro da Economia, Paulo Guedes, projetou um futuro bastante pessimista caso as mudanças na aposentadoria correspondam a uma economia muito inferior a esse valor. Em entrevista à revista Veja, Guedes afirmou que no curto prazo o Brasil pode virar uma Argentina com 30% a 40% de inflação e que a médio prazo e antes de o governo acabar pode chegar a se tornar uma Venezuela com desabastecimento, inflação alta, dólar explodindo, zero investimento, desemprego elevado, atraso de salários, atraso de pagamentos a aposentados e pensionistas. Segundo Guedes, se o Congresso Nacional aprovar algo com uma economia menor do que 800 bilhões, seria um remendo na velha Previdência. Ele disse que avisou o presidente de que uma reforminha dói pouco, mas ela interessa aos seus opositores. De acordo com Guedes, Jair Bolsonaro compreendeu. Se de fato a reforma da Previdência aprovada tiver uma economia menor do que os 800 bilhões, Guedes afirmou ainda que renuncia ao cargo. Deixa eu te falar um negócio que é importante. Eu não sou irresponsável, eu não sou inconsequente. Ah, não aprovou a reforma, vou embora no dia seguinte. Não existe isso, disse. Agora posso perfeitamente dizer assim: olha, já fiz o que tinha de ser feito. Não estou com vontade de ficar, vou dar uns meses justamente para não criar problemas, mas não dá para permanecer no caso. Se só eu quero a reforma, vou embora para casa. Se eu sentir que o presidente não quer a reforma, a mídia está afim só de bagunçar. A oposição quer tumultuar, explodir e correr o risco de ter um confronto sério. Pego o avião e vou morar lá fora, afirmou o ministro. Guedes, porém, está confiante de que a reforma com uma economia de mais de 1 trilhão
será aprovada e que a partir disso serão feitas as revisões de crescimento para cima. Tenho absoluta confiança em que vai sair a reforma de 1 trilhão e que as revisões de crescimento para cima serão feitas a partir da reforma que vai clarear um horizonte fiscal por 10 anos. É evidente que ela vai deflagrar ondas de investimento interno e de poupança externa. Hoje tem uma nuvem negra no Brasil. Na Argentina já é uma tempestade e na Venezuela é um furacão. E você que está conosco aqui no Brasil, acima de tudo, não se esqueça de deixar a sua opinião sobre este assunto, mandar o seu recado a esta oposição que tenta de todas as formas boicotar o governo Bolsonaro e impedir que o Brasil saia do buraco. O que eles estão fazendo é tentando derrubar Bolsonaro e não se preocupando com o bem-estar da população brasileira e com que o Brasil possa sim sair desta grave crise em que entrou após estes anos de roubalheira de governos petistas e tantos outros que se instalaram no nosso país dizendo que eram partidos que lutavam pela população brasileira, mas que na verdade estavam somente preocupados com o seu próprio umbigo.